Mas, irmãos, preste atenção. Isso é muito grave, às vezes passa desapercebido, porque faz parte da estratégia gramsciana que seja sutil. Mas preste atenção, muito cuidado com a autonomia linguística, com a sua escolha de palavras. Muito cuidado como você orienta seus filhos a falarem. Cuidado, porque isso vai atuar na forma como eles pensam. Até quando nós vamos deixar mandar em nossas palavras? Tem coisas que você vai falar hoje, você não sabe se pode usar ou não pode. Você não sabe como se referir. Pronto, o surdo é um desses. Você não sabe se pode chamar de surdo, pessoa com deficiência, deficiente, você não sabe. Você fica com medo de usar suas palavras. Tem muitas palavras. A coisa está preta. Eita, não pode usar a coisa está preta não. Caboclo. Ninguém quer falar mais caboclo, que é um nome técnico que diz respeito à mestiçagem. Criado mudo. Quem no mundo vai pensar que o senhor de engenho tinha um escravo do lado da cama sentado segurando um prato com cuscuz o dia e a noite todinha? O povo acredita nessas histórias. Crioulo. Ninguém pode falar crioulo. Não pode falar hoje é dia de branco. Essa fragilidade da nossa autonomia linguística, ela é perversa. O humor negro. Não pode falar humor negro, porque tem a ver com a raça negra. O que tem a ver com a raça negra, o humor negro? Inveja branca. Macumbeiro. Não pode falar macumbeiro. Mesmo que a pessoa seja macumbeira, você não pode chamar de macumbeiro. Vai chamar de quê? Vai chamar o macumbeiro de quê? Samba do crioulo doido. Não pode falar samba do crioulo doido. O mundo está ficando horrível. O mundo está ficando absolutamente horrível. Mulata, mulato, que é um termo técnico da mestiçagem, não pode usar. Nós vamos abrir mão da nossa autonomia linguística, ovelha negra. Se um casal de ovelhas negras tiverem 4 ovelhinhas, e 3 forem negras e uma for branca, eu não posso dizer que a ovelha branca é a ovelha negra da família? Não posso. Estratégia não é só a de impedir o uso de certas palavras, mas a estratégia também de esvaziar o conteúdo de outras. Quando nós esvaziamos o conteúdo de algumas palavras, nós também não sabemos como pensar adequadamente. Por exemplo, o que é normal? Se chegar uma pessoa na universidade com um abacaxi na cabeça, vestido com seja lá o que for, a coisa mais doida que você imaginar aí, eu tenho certeza que alguém vai chegar para mim e dizer, não professor, isso é normal. O que é normal? Verdade. Eu vejo cristão dizendo, não, essa aí cada um tem a sua verdade. Você não é cristão, não? Como é que o cristão pode achar que cada um tem a sua verdade? Se você acha que cada um tem a sua verdade, e aí? E até coisas assim. Você quer ver uma coisa que muito cristão faz e não pensa? A pessoa chega assim e diz assim, eu amo bolacha creme crack. Se você ama bolacha creme crack, qual é a sua relação com Deus? É o quê? Você ama a Deus e ama bolacha creme crack? Eu amo Deus e amo biscoito de chocolate. O verbo amar é utilizado para o biscoito, para a bolacha e para Deus? O que você está querendo dizer? Logicamente você está equiparando de alguma forma a bolacha creme crack ao nosso Senhor e Salvador. Sem requeijão, sem nada, só a bolacha. Chega ao ponto de extremo, e por exemplo, LGBT, aí a próxima letra aqui, na minha época era GLS. Aí mudou para LGBT e agora tem o Q. Não é? LGBTQ aí. Não sei. Alguém aqui sabe a definição de que é queer, né? Mas alguém sabe a definição de queer? Sabe por que ninguém sabe? Porque não tem definição. É uma palavra para dizer que as palavras não precisam ser conceituadas. Tudo pode. Tudo pode. Tudo cabe ali. É ferir de morte
a semântica de uma palavra. Existe uma palavra que por definição não é definida. A linguagem molda o pensamento, meus queridos. E a coisa vai ganhando proporção, viu? Matemática, que é um negócio puro por excelência. A linguagem mais dura que tem. Até a matemática, meus amados irmãos, está sendo ensinada hoje em dia com elementos que envolvem questões raciais e questões de sexualidade. Vocês sabiam disso? As crianças estão aprendendo matemática na questão da transdisciplinaridade, na transversalidade dos conteúdos pedagógicos. É para ensinar matemática falando de raça e de sexualidade. As universidades estão ensinando professores infantis assim. E o pior é que eu fui ver com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. 2 mais 2 são 4. O que é que isso tem a ver com a etnia, a nacionalidade, a opção sexual, a religião ou qualquer outra característica da pessoa? Aí se eu disser isso, que é o óbvio, é tratado como uma posição minoritária nos círculos acadêmicos. Vocês acham que não é loucura da minha parte? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tem um programa de mestrado e doutorado em matemática, que tem 2 grupos de pesquisa. Um grupo se chama Mathematiqueer e o outro se chama Afrociência. O que é que tem a ver a cor da pele com isso? Aí eu fui atrás da descrição dos objetivos da linha de pesquisa deles. Aí olhe só, as pessoas que estão fazendo doutorado em matemática na UFRJ, nesse grupo, olha o que diz aqui. Que ele se destina à incorporação de questões referentes à identidade racial e de gênero, na abordagem de disciplinas na área de exatas, na educação básica e na formação de professores e de professores nessas áreas. Confira les membres recém-chegados ao Mathematiqueer. Esse é o cartaz do programa de doutorado em matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o povo quer dominar você. Não estava no governo, na área lá que tomava conta da riqueza do patrimônio linguístico. O Brasil tem grande patrimônio, tem muitas línguas indígenas, 280 línguas indígenas, pouca gente sabe. Eu falava dos índios, a pessoa dizia, não chame índio não, chame indígena. Aí eu tinha sempre que dizer, não, a senhora não manda na minha língua não, quem decide as palavras que eu uso sou eu mesmo. Sabe por que eu não chamo povos indígenas? Eu chamo índio. Por quê? Povo é aquele que se vincula ao território por uma relação chamada nacionalidade. Não são os índios antes brasileiros, não? Não são antes povo brasileiro, não? Povos indígenas, são povo brasileiro. De etnia tal, tal e tal. São de etnias específicas, sim. Pois é, meus irmãos, é um absurdo. Já há, inclusive, movimentos acadêmicos, inclusive no Brasil, eu conheço alguns, sugerindo que nós não devemos julgar uma pessoa pelo fato de ela querer praticar sexo com uma criança. E a primeira ação para chegar aí é o quê? Dizer que o nome pedófilo não deve ser utilizado. Estão substituindo por PAM, PAN, que quer dizer o quê? Pessoa atraída por menores. Quando você chama o criminoso da pior qualidade de PAN, você está promovendo uma forma de pensamento que gera uma concordância com a destruição da vida de crianças. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos. Tudo que eu falei, algo tem que ficar. O que é que tem que ficar? A sua responsabilidade de não menosprezar o poder da linguagem. Você vai se lembrar que a sua linguagem ou a forma como seu filho fala determina como ele pensa. Não vamos aceitar que nós ou nossos filhos falemos de forma artificial, como se isso não trouxesse consequências gravíssimas à forma como eles pensam
e a forma como eles agem.